Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que estão acompanhando essas videoaulas a respeito de prática jurídica, uma disciplina que ministro na Faculdade Catedral. O assunto de hoje nós vamos falar de especificação de provas em processo comum. Ou seja, é lógico que dentro de um processo eu tenho toda uma fase processual que antes da audiência de instrução, o juiz, após fazer todo o saneamento do processo, ele pede para as partes que especifique as provas que pretendem produzir. É lógico que para chegar nessa fase, passou pela petição inicial, houve a distribuição da petição, houve um juízo de admissibilidade, a petição foi recebida, foi designada a citação para que as partes, inclusive o réu, comparecesse à audiência de conciliação ou mediação, e quem faz essa escolha é a parte autora, e logo em seguida o juiz, com 15 dias, apresenta-se a contestação, caso não haja acordo na audiência de conciliação. Após a contestação e saneado o processo, o juiz pergunta para as partes: desejam produzir algum tipo de provas? Quando ele diz: diga às partes as provas que pretende produzir, fundamentando a sua necessidade. Por quê? Para verificar se ele vai fazer a audiência, se há necessidade da audiência de instrução e julgamento, ou se não há necessidade, é caso de julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355. Como a matéria é prática civil e trabalhista, na trabalhista, o artigo 852-H diz que as provas serão produzidas em audiência de instrução. Que tipo de provas eu vou produzir em audiência de instrução? Provas orais. O artigo 212 do Código Civil, que é aplicado, diz qual é o rol de provas que eu tenho para provar um negócio jurídico. Mesmo que seja um contrato de trabalho, eu tenho um rol de provas que vai seguir a regra do artigo 212 do Código Civil. Naquele rol, o que me interessa ali é separar as provas em, processualmente falando, em provas materiais, e provas materiais eu faço juntada. Eu não preciso fazer produção de provas em audiência de instrução. Eu junto antes da audiência de instrução. Se não deu tempo, eu apresento a prova material em audiência de instrução, mas eu não preciso ficar aguardando a audiência de instrução para juntar as provas materiais, provas que podem ser produzidas que não são orais. Por outro lado, as provas orais devem ser produzidas em audiência de instrução, aquele rol do artigo 361 do CPC, que nós iremos verificar já em alguns slides um pouquinho à frente. Na trabalhista, testemunha, máximo de 2 testemunhas por parte. E elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento sem a necessidade da intimação para o juízo. Lembra que trabalhista é um rito rápido que eles querem fazer. Então, a audiência, via de regra, é una. Então, você já aparece na audiência com as suas testemunhas. Você não precisa ficar, seu juiz, intime. Se a testemunha tiver com dificuldade de vir, não querer atender ao teu conclame do advogado, ele pede que aquela testemunha seja intimada por meio de oficial de justiça, porque caso ela não compareça, será conduzida sob vara. Mas se o advogado fez a ciência da testemunha, você vai para a audiência, especificou todinho no documentozinho, está assinado, juntou nos autos, não comparecendo, o juiz pode mandar intimá-la e conduzi-la sob vara. Logo, então, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação. Lembrando que na trabalhista a notificação ela pode servir tanto para intimação como para citação. Ela é uma forma genérica. Tanto o autor como o réu são notificados.
Inclusive, o réu, na primeira vez, artigo 841, fala que o réu será notificado. A primeira vez dele, que nós entendemos como citação, é chamado lá de notificação. Então, notificação é a forma genérica, serve tanto para intimar como para incitar. No caso de testemunhas, é utilizado o termo notificar. O artigo 845 fala que o reclamante e o reclamado também comparecerão acompanhados de suas testemunhas, independentemente de notificação. Então, são várias normas trabalhistas que, tentando dar a celeridade, determina que as partes são responsáveis de intimar ou notificar as suas testemunhas. E o artigo 818, após a reforma que nós tivemos, a reforma trabalhista, ele botou, repetindo a regra do artigo 373 do CPC, colocou que cabe à parte autora, no caso reclamante, comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 434, ele vai trazer quais são as provas que vai constituir o direito dele. E cabe ao reclamado, no caso a parte ré, dentro de uma demanda trabalhista, trazer as provas que comprovem os fatos que ele está alegando de impeditivo, modificativo ou instintivo do direito da parte contrária, no caso o reclamante. O que seriam provas? O juiz está pedindo que eu produza provas. Diga às partes as provas que pretendem produzir. Artigo 369 do CPC diz que prova é um direito. As partes têm o direito de empregar todos os meios de provas. Quais são esses meios de prova? Nós já estudamos lá na aula, videoaula de provas. Aquelas relacionadas ao artigo 212 do Código Civil. Aquelas ali são todos os meios de provas legais admitidos. E tem outros que sejam moralmente legítimos. Mesmo que não esteja especificado em lei, mas ele seja moralmente aceito pelo direito. Então, no primeiro momento eu tenho prova como sendo um direito. Mas também no artigo 373 fala que provas é um ônus. É um ônus que incumbe a parte autora em relação aos fatos que está falando na sua inicial, que são constitutivos do seu direito, e a parte ré em relação às razões de direito que ele alega como sendo impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito que funda a ação proposta pela parte autora. O artigo 348 diz que se o réu não contestar a ação, ele vai sofrer os efeitos da revelia de acordo com artigo 344. Verificando a inocorrência desse efeito, ou seja, inocorrência do efeito da revelia, e cabe lembrar que o artigo 344 do CPC diz que a presunção de veracidade só cabe em relação à matéria de fato, não cabe em relação à matéria de direito, motivo pelo qual, se o juiz verificar que o réu não contestou, ele aplicou a revelia, que é a presunção de veracidade em relação à matéria de fato, ele vai pedir ao autor: diga as provas que você pretende produzir, e essas provas são as orais em audiência de instrução. Porque já passou-se a audiência de conciliação, a próxima audiência é a audiência de instrução. A revelia se dá quando não apresenta contestação. E a contestação é um ato logo imediato à audiência de conciliação quando não há acordo. Então o réu tem 15 dias da audiência que resultou negativa para o acordo
para que ele apresente a contestação. Não apresentou a contestação, o juiz automaticamente vai abrir prazo para a produção de provas orais, que é na audiência de instrução. É quando ele vai instruir. Então aí ele diz logo: autor, especifique as provas que você quer produzir. Observa que ele não vai chamar mais o réu, porque o réu é considerado revel. Então, se o réu quiser, ele apresenta também provas. Está proibido de apresentar provas, réu? Em momento algum. Mas só que a partir do momento da rebeldia que ele teve no processo, o juiz não é obrigado mais a intimá-lo para nenhum ato processual. Se ele quiser, ele entre no processo e ele pratique os atos necessários. Então, de acordo com o artigo 348, havendo a revelia, que é só em relação à matéria de fato, lembrando que o autor, na sua petição inicial, artigo 319, inciso 3, tem que trazer tanto a matéria de fato como a matéria de direito. Em relação à matéria de fato, há uma presunção de veracidade. Mas em relação à matéria de direito, não há presunção, porque é obrigação, é ônus do autor provar qual é o fato constitutivo do seu direito. Então, matéria de direito tem que ser provada. Por isso que o juiz vai dizer: autor, quais são as provas que você pretende produzir para confirmar aquilo que você está falando na petição inicial, as matérias de direito. Quais são as provas que demonstram os fatos constitutivos desse direito que você está me solicitando para que eu lhe dê uma tutela? Em outras palavras, é isso. Lembrando que na contestação, o réu também tem que trazer as razões de fato e de direito, assim como o autor faz na inicial. E essas razões, que são alegações de fato e de direito, também ele tem a obrigação, que é o ônus, de provar a existência, para não pagar nada, para extinguir a petição inicial com resolução do mérito, mas com não acolhimento dos pedidos da inicial, dizer quais são os fatos que são impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar provas que pretende produzir. Olha o prazo aqui de 5 dias. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 335, o prazo para a contestação é de 15 dias. Mas na tutela cautelar especial, rápida, o prazo é diminuído. Da mesma forma, quando tratasse de alimentos. Alimentos é um rito diferenciado que tem que ser um pouquinho mais rápido, então lá o prazo da contestação também é de 5 dias. De acordo com o artigo 212, como nós já vimos, quais são as formas de provar confissão? A confissão só é feita pelas partes, e se confissão só pode ser feita da parte, pode ser uma que ele vá no cartório e registre, e aí vira documental, é juntada nos autos, ou aquela que ele faz na audiência de instrução. Documento toda vez tem que ser juntado, nós já vimos. Testemunhas, via de regra, são ouvidas em audiência de instrução. Logo, trata-se de uma prova oral. A confissão, dependendo, nós vimos, pode ser oral quando ele o faz na audiência. Documento é prova material. Presunção de veracidade é aquela quando se nega, por exemplo. O próprio artigo 344 traz uma espécie de presunção de veracidade. Presunção de veracidade é quando se nega de produzir alguma prova, como aquelas previstas no artigo 231 do próprio Código Civil, ou 232, nega-se a fazer uma perícia, nega a fazer um exame de DNA, nega a fazer qualquer tipo de exame que foi solicitado pelo juízo.
Então ele não é obrigado a produzir provas contra si, mas vai operar a presunção, ele não pode se beneficiar dessa recusa. E a perícia? Se for a perícia, o laudo pericial é uma prova material, mas se for um laudo, tiver que ouvir, foi apresentado o laudo, ficou com dúvida, vai precisar ouvir o perito, ela é chamado de prova oral. Ele vem constando no artigo 361. Então, via de regra, artigo 361 é perícia, prova oral, testemunhas e oitiva das partes. Só quem pode confessar são as partes. Testemunhas são ouvidas, então quem confessa são partes. Na confissão, via de regra, nem sempre a confissão se dará em audiência. Ele pode fazer um documento confessando tudo. Isso é nos autos, é chamado de prova material. Mas se ele for falar na oitiva das partes, que é obrigado a ter, se as partes assim o desejarem, será considerado uma prova oral. No artigo 355 nós vimos, se não tenho necessidade de produção de nenhum tipo de prova, o juiz fará o julgamento antecipado da lide. Porque, olha, o direito se prova com as provas que já estão nos autos. É meramente direito material. Se é só direito material, não há necessidade de produção de provas orais, o juiz pode anunciar o julgamento antecipado da lide. É muito comum nas ações que versam sobre direito tributário a não haver audiência de instrução por tratar-se de provas que são materiais, por exemplo, analisar o termo de verificação fiscal, o auto de infração, a CDA. Então, isso são provas materiais que não há necessidade de produção de audiência. Por isso que é muito comum na tributária não haver audiência de instrução. Conforme vimos já e destacamos no artigo 212 do Código Civil, as provas orais são peritos, partes e testemunhas. Quando o juiz diz, diga as provas que você pretende produzir, ele está falando das provas orais, porque as materiais você junta diretamente nos autos antes da audiência de instrução. Não há necessidade de designar uma audiência de instrução. É lógico, se você não quiser produzir provas, você pede o julgamento antecipado da lide, faz só umas alegações finais, abre logo o prazo para as alegações finais e pula a etapa da audiência de instrução. A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. Quando isso é feito através de laudo, perfeito material. Mas a respeito disso, se houver necessidade de ouvir o perito, e aqui nós temos, perito e assistente, que devem ser ouvidos nos casos de que não se sanou a dúvida quando ele apresentou um laudo por escrito, o laudo memorial. Aí eu tenho a prova oral. Caso contrário, for só a produção da prova e bastar o laudo, a perícia será considerada como prova material, conforme já vimos. Negar submeter-se a exame ou recusar a perícia médica, isso será chamado de confissão, é um tipo de prova, a confissão. Também já vimos. Artigo 385, é sempre bom lembrar que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra. Então, se você não pede, o juiz não é obrigado a ouvir. Se o juiz tiver dúvida a respeito daquilo que foi narrado e quiser ouvir as partes, nada impede do juiz fazê-lo de ofício. Basta que tenha necessidade e tenha dúvida. Se não foi feito o pedido pelas partes, o juiz ouve se assim o desejar. Depoimento ainda em relação ao depoimento das partes, as partes podem se manter calada em relação a alguns fatos, como algo que pode vir a
haver uma condenação criminal em relação a ele. Nós estamos falando do direito processual civil. Então ele não é obrigado a confessar um crime no direito processual civil, porque sabe que aquele crime pode ser levado lá para o criminal. Então ele tem o direito de manter-se em silêncio, e isso não vai ser imputado para ele como revelia. É um direito que ele já tem, que a lei o garante. Em relação à testemunha, tem algumas regrinhas que temos que obedecer. Quais são as testemunhas? Que elas podem ser ouvidas, não podem ser ouvidas juntas, tem que ser ouvidas separadamente. Quando uma for ouvida, separa das demais que ainda não foram ouvidas. Aquelas que não foram ouvidas não podem ouvir o testemunho de alguém, mas aquelas que já foram ouvidas podem ouvir o testemunho das outras que estão falando. E caso haja necessidade, o juiz pode fazer careação entre as testemunhas, lembrando que testemunhas não podem mentir, para caso contrário responde sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Então as partes podem mentir à vontade, que no máximo que elas vão receber é uma litigância de má-fé. A testemunha, além da multa, elas podem responder pelo crime. Existe algumas pessoas que não podem ser admitidas como testemunhas, que nesse caso é a própria legislação que vai determinar, o Código Civil. E tem um número máximo de testemunha dentro do processual civil. Lembrando, 15, se você, melhor dizendo, no máximo 10, que devem ser apresentados ao rol no prazo mínimo de 15 dias. Lembrando, de acordo com o artigo 457, o número máximo do procedimento comum é de 10. Já nos juizados especiais cíveis, o número máximo para cada parte são 3. Lembrando, o juizado especial cível tem um rito mais rápido, então não posso ter um número grande de testemunhas. E mesmo assim, quando estou falando do processo civil comum, CPC, são 10 testemunhas, mas para cada fato, 3 no máximo, é suficiente. E o juiz pode dizer, vai falar sobre o mesmo fato? Não, é novo fato. Aí você pode chamar outra testemunha. Porque não adianta você colocar 10 testemunhas para falar da mesma coisa, que 3 é suficiente. Ao meu ver, 2 já é suficiente. E como nós vimos na trabalhista, 2 já é suficiente para falar sobre tudo. Quando eu pedir o rol de testemunha que eu tenho que apresentar para o juízo, deve conter no mínimo nome, profissão, estado civil, identidade. Tem alguns requisitos básicos que deve conter. Isso facilita na hora da própria qualificação, que quando o juiz, antes de começar a audiência, já tem essas informações, já preenche, já começa a oitiva. Facilita a vida das partes e torna mais célere o processo. Sem essas informações fica mais lento, porque antes da audiência pode haver uma preparação e já deixar os termos, o cabeçalho dos termos já pronto, com o nome daquele vai ser ouvido, só confirmando os dados, depois começa a fazer a oitiva dessas testemunhas. Mais uma vez, já falamos sobre isso, que a responsabilidade de intimar e informar a testemunha sobre o comparecimento é do advogado. Ele tem que fazer através de um documento que necessariamente não precisa ser por carta, com um aviso de recebimento, mas para maior segurança dele, ele pode fazer. Mas se ele tiver a possibilidade de intimar essa pessoa sem a necessidade desse gasto necessário para o cliente, é só fazer um documento onde que ele diga qual é o dia, qual é a hora e o local da audiência que foi designada. E lembrar um dia antes, de novo, a testemunha, liga para ela, pede o telefone dela, coloca no aviso, junta nos autos, porque o juiz, na hora que vê aquilo ali, já fica sabendo que qual telefone pode ligar ali mesmo da audiência para ver se a pessoa não vai comparecer. Por exemplo, ouvir 10 testemunhas, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Em vez de ser a primeira, pode ser a 10ª, pode ser a 5ª. Vai fazer a chamada, que o escrivão vai fazer logo no início da audiência, para saber se as partes estão presentes, se as testemunhas estão presentes.
Faltando alguma, ou a parte que intimou pode dispensá-la, ou simplesmente pedir que seja conduzida sobre vara. Como é que eu faço uma especificação de prova? Acabamos de, em uma aula anterior, verificar a juntada de documento. E é parecido com a juntada de documento, aonde eu vou falar qual é o processo, especifico o processo, faço endereçamento, processo, nome daquele que está requerendo, se é o autor ou se é o réu, coloco que vem, cito qual é o evento processual, o EP número, no caso de eletrônico, ou folhas, se os autos forem físicos, e peço e digo quais são as provas que pretendo produzir. Vamos para uma atividade para poder compreender e aplicar dentro desse modelinho. José e Maria se envolveram em um acidente de trânsito, culpa exclusiva de Maria. Além de danos materiais, Maria também ofendeu José, então ele pode pleitear danos morais. O fato não fora registrado, mas a ofensa não foi registrado no relatório de ocorrência policial. Mas o acidente, sim, somente a ofensa moral, que não é obrigado a colocar no ROP. ROP vai pegar questões técnicas. Você é contratado como advogado de José. Você ingressou com uma ação, ela foi distribuída para a 22ª Vara Civil de Competência Residual. Observa que eu já sei qual é o endereçamento que eu vou colocar aqui. Após infrutífera conciliação, passada a fase de conciliar, deve ter apresentado a contestação, Maria. Ele determinou que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir. Observa que quando Maria ofendeu, o fato foi presenciado por Miriam e Manoá. Eu tenho ROP. O ROP ele é uma prova material. Provavelmente, artigo 434 já foi juntado. Não está falando que ela não está nos autos. Ele só pede, especifique as provas que pretende produzir. Se o ROP automaticamente já deve estar nos autos através da petição inicial, quando foi apresentar a petição inicial, ele já existia. Então, as provas que pretende produzir, de acordo com o artigo 361, vamos lá. Artigo 361, primeiro, perito. Não há necessidade de perícia porque eu já tenho um ROP. Segundo, depoimento das partes. Se houver a necessidade de pedir o depoimento de Maria, peça, mas eu acredito que ela tenha feito na própria contestação e não há dúvida nenhuma, e o problema aqui não fala de dúvida em relação ao que Maria narrou na sua contestação. Terceiro, testemunhas. Quem são as testemunhas? Manoá e Miriam. Tenho que obedecer algumas regrinhas da testemunha. Como é que eu faço a qualificação de testemunha? Portanto, explicado a atividade continuada. Boa sorte.